20 de fevereiro de 2018. Um jogo antes do clássico contra o Palmeiras, Corinthians não convence. Fica no empate com o Red Bull Brasil e chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Paulista. Com 3 gols em 3 jogos, Gabigol comemora boa fase em seu retorno ao Santos. São Paulo e Cueva recusam proposta milionária do futebol chinês. Os detalhes em instantes. Após Bahia ser declarado vencedor do Bavi da pancadaria por 3-0, Vitória anuncia que entrará com recurso para reverter resultado do clássico. E ainda, a apresentação de Ralf no Corinthians, a terça-feira no Palmeiras e tudo sobre as oitavas de final da Champions League. O Gazeta Esportiva começa agora. Está decolando a nave do Gazeta Esportiva. Vem com a gente, embarca nesse programa porque tá bom demais hoje. 2 gols contra, 1 de cada lado. Esse foi o saldo do confronto entre Red Bull Brasil e Coringão do Chico Lang ontem em Campinas. Mesmo com o empate, o Timão se mantém na liderança do Grupo A com 13 pontos, 4 à frente do segundo colocado Bragantino. Veja como foi a partida na reportagem de Jonas Campos. Corinthians em campo com novidades. Camacho e René Júnior nas vagas de Jadson e Gabriel. E o retorno do bom e velho esquema 4-2-3-1, utilizado com sucesso na equipe do ano passado. O time hoje foi mais consistente, né? Achei o time mais concentrado, mais consistente dentro de campo, melhor posicionado. Acho que a gente voltou o que foi feito bastante o ano passado e deu mais consistência. O jogo, de fato, começou bom para o Corinthians, que logo aos 2 minutos chegou com perigo. Júnior Dutra lançou o Rodriguinho, que invadiu a área e parou na defesa de Júlio César. O Red Bull assustou nessa bomba de Éder Luiz. Mas no minuto seguinte, Cleison, titular na vaga do lesionado Marquinhos Gabriel, colocou Júlio César para trabalhar de novo. Com o 0-0 no placar, mudança de Carille na equipe para o segundo tempo. A substituição no intervalo foi para dar mais dinâmica, para o Maicon infiltrar mais, que é a característica do Maicon, é de chegar mais na área, diferente do Camacho. E Corinthians pressionando. Fagner em chute forte levou perigo logo aos 3 minutos. O Red Bull respondeu na velocidade de Éder Luiz, batendo cruzado. Mas aos 7 o Timão desencantou. Em jogada pela esquerda, Cleison puxou para o meio e bateu para o gol. A bola desviou no zagueiro Thiago Alves e morreu no fundo da meta de Júlio César. A equipe de Fábio Carille voltou a aparecer com Fagner, que cobrou bem a falta, mas parou na boa defesa do goleiro do Red Bull. O que Carille não contava era com o vacilo dentro da própria área corintiana. Após o cruzamento da esquerda, Cássio saiu do gol, Juninho Capixaba tentou tirar e fez contra. O lateral esquerdo, sentindo o tornozelo, deixou o campo para a entrada do pendurado Gabriel. E o Red Bull Brasil quase fez mais um aos 30 minutos. Cássio evitou a virada. Emerson, na vaga de Cleison, tentou pelo alto. E o gol de Rodriguinho até saiu no rebote da jogada. Mas o árbitro já havia marcado a falta de Sheik. A última esperança veio com Balbuena, que se lançou ao ataque, mas desviou para fora o cruzamento da direita. Final em Campinas, 1-1 e terceiro jogo consecutivo sem vitória corintiana no Paulistão. Claro que incomoda, mas eu tenho que estar minha cabeça tranquila, conversar bastante com meus auxiliares, pessoas que trabalham para a gente procurar. Estamos buscando ainda um time, buscando uma formação, se é o 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, dependendo das características dos jogadores, né? Mas o bom é que a gente está assim, num período que dá, né? Assim, o Campeonato Paulista nos dá essa chance, do jeito que é a forma do campeonato, né? Mas o quanto antes nós achar que temos uma semana aí pesada pela frente. Agora, na sequência da temporada, o Corinthians tem pela frente clássico contra o Palmeiras, estreia na Libertadores contra o Milionários da Colômbia e clássico contra o Santos. Mas se o assunto é o derby do próximo sábado em Itaquera, o técnico Fábio Carille garante: não existe favoritismo.
esquece quem está na frente, quem está atrás na questão de clássico, meu amigo. Esquece. 50% para cada um. Jogo grande, camisa pesa nesse momento. São Palmeiras contratou bastante. Todo mundo esperando que ele seja o campeão, mas tem muita coisa para ser no campeonato, então 50% para cada um no jogo. Não tem essa quem está melhor, quem está pior. A gente já viu vários clássicos aí. Ganhamos em 2012 com 2 gols do Romarinho, com o time totalmente reserva e o Palmeiras titular. Depois nós perdemos para o Palmeiras reserva. Então essa camisa aqui contra dentro de campo você tem que fazer por merecer. Então não tem porcentagem maior para nenhuma equipe não. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e não é um discurso apenas politicamente correto do Fábio Carilli. É uma realidade. E acho até que o Corinthians vai ter um leve favoritismo por jogar em casa. Mas tipo 51-49, que mesmo assim faltou campo. O Palmeiras, por exemplo, foi o time que mais venceu o Corinthians na Arena Itaquera. E o Corinthians venceu mais o Palmeiras no Allianz Parque do que o Palmeiras quando jogou lá. Então, é uma rivalidade muito grande, é uma tradição muito grande envolvida. Agora, sobre o jogo de ontem, tem até uma enquete daqui a pouquinho, eu não vou nem me antecipar, mas... bom. Enfim, o Corinthians não foi brilhante, mas também, sabe, poderia ter vencido o jogo. Acho até que o gol que a arbitragem anulou mal. Acho que o gol foi legal, sob o meu ponto de vista, Chico, não sei o que pensa você. O Corinthians tomou um gol numa bobeira tão grande, um vacilo tão grande, sabe, que é difícil até de você descrever o que aconteceu ali. Quer dizer, não é tão difícil. O Cássio falhou, né? O Cássio poderia ter gritado, é minha, ele mesmo admitiu isso. E o Juninho Capixaba teria evitado, né, o toque. Mas até aí, Chico, olha, é começo de temporada, o Corinthians está se acertando, o cara está tentando achar a melhor formação. E também não vamos ignorar, o Red Bull Brasil é um bom time, muito bem organizado. Bom, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. É uma análise muito boa sua, não vejo por que discordar dela. Obrigado. Mas eu só quero lembrar a todos vocês o seguinte, a você, meu caro Celso, que esse é o 9º time do Corinthians a ser formado nos últimos 11 anos. Se você olhar para o lado do Palmeiras, você vai ver que houve o Palmeiras do Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira foi campeão com aquele Palmeiras que ele armou, né? Que foi totalmente diferente daquele que o Cuca fez, e que foi campeão também. Foi campeão na Copa do Brasil, o Marcelo Oliveira. O Cuca foi campeão do Campeonato Brasileiro. E o ano passado, tudo foi um fracasso, né? Então o Palmeiras agora, nas mãos do nosso Roger Machado, está formando em 3 anos o 3º time. O Corinthians em 11 está formando o 9º time. Quer dizer que, então a gente tem que dar um tempo, porque de fato é difícil você formar uma equipe. Veja as dificuldades que tem o Dorival Júnior, por exemplo, para armar o São Paulo, né? Levantar o São Paulo. E as dificuldades que o Jair Ventura também está tendo, que agora veio o Gabigol e dá uma melhorada. Então, todos os times ainda estão na armação. Isso me preocupa um pouco, né? Porque o ano passado o Corinthians já veio armado, né? Para o campeonato. Já veio armado. Então, quer dizer, esse ano não. Então, não sei como é que vai ser, não. Mas, concordo com você, gol do Rodriguinho completamente válido, era para o Corinthians ter vencido o jogo. Mais uma vez, o juiz atrapalhou. Atende, Celso. Celso, atende, então alguém está ligando. A enquete desta terça-feira aproveita esse retrospecto corintiano de 2 derrotas e um empate, que está preocupando o Chico Lang nas últimas 3 rodadas do Paulistão, para perguntar para você que está em casa, o momento do Corinthians preocupa para o clássico contra o Palmeiras? Sim ou não? Dê a sua participação. Claro que não. Vou te dar um exemplo do ano passado. Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras jogaram na Arena Itaquera, Palmeiras favorito, o que aconteceu? Corinthians com um homem a menos desde o final, desde o primeiro tempo. Isso. Armou uma retranca danada, brigou, lutou, ganhou de 1-0 e foi um embalo para ser campeão paulista e campeão brasileiro. Quem era o grande favorito naquele jogo? Palmeiras. Mas aquele Palmeiras ainda não estava bem encaixado. Não importa. Tudo apontava para o Palmeiras. Então, sabe, é jogo grande. E outra coisa, sabe aquela história de você pode olhar o copo meio vazio ou meio cheio? Sim. Depende do ponto de vista. O Corinthians não vence há 3 jogos. Verdade. Em contrapartida, é líder no grupo que ele está. Sim. Então, sabe, é início de trabalho, não vejo por que se preocupar. Deixa eu perguntar para o corintiano agora. Chicão, você está preocupado? Lógico, né?
O time não engrena, evidente, qualquer um se preocuparia, né? Você vê que até o Cássio falhou ontem feio. O Juninho Capixaba fez um gol contra, depois do jogo o Carille falou que precisa do lateral esquerdo, né, na cara do garoto lá. Não, que ele se machucou, né? Não, ele se machucou, tudo bem, mas nesse sentido. Mas você também está falando do Cássio faz tempo, que o Cássio está pesado, que o Cássio tem que emagrecer, você também está falando. O Cássio está pesado, o Cássio voltou bem gordinho, né? E eu acho até, eu falei isso na semana passada, aliás, no domingo passado, falei que o Cássio devia fazer uma preparação de 3, 4 jogos e deixar o garoto, o Kaique França jogar. Porque ele está fora de peso, visivelmente fora de peso. E o Cássio fora de peso é um desastre. É um desastre. Vira um urso em cima de uma bicicletinha num circo de Moscou. Confira agora como está a classificação após 8 rodadas. O Corinthians segue na liderança do Grupo A com 13 pontos, o Bragantino está em segundo com 9, o Ituano tem 8, Linense 5, o São Paulo está na liderança do Grupo B com 10 pontos, a Ponte Preta também tem 10, mas o Tricolor leva vantagem com 1 gol a mais no saldo. Vale lembrar que o São Paulo enfrenta amanhã o Ituano em jogo atrasado da 7ª rodada, o Santo André tem 8, São Caetano 7, Grupo C, Palmeiras sobrando aí na liderança, 20 pontos, seguido pelo São Bento com 13, Novo Horizontino 11 e Ferroviária 9. O Santos é líder do Grupo D, 14 pontos, Botafogo em segundo, Red Bull em terceiro tem 11, na 4ª colocação está o Mirassol com 7 pontos. Mas se você olhar também, ó, o Corinthians na liderança do Grupo A tem 13 pontos e o Palmeiras tem 20 pontos. Tudo bem, mas o Corinthians tem a 3ª melhor campanha do Campeonato Paulista. Qual é a primeira? Palmeiras. Então. Segundo o Santos. Então, mas se ganhar, já encosta no Palmeiras. Mas isso pouco importa. A única coisa que importa essa classificação geral é que dá ao clube o direito de fazer o segundo jogo em casa. Isso. Né? Então, isso para o Palmeiras é uma grande vantagem, porque o Palmeiras quase não perde lá no estado W Torre. Né? Então, quer dizer, ali é complicado. E já que o assunto é Corinthians, ontem foi aniversário de um dos maiores ídolos da história corintiana, o Dr. Sócrates, falecido em 2011. Para aproveitar a data, a viúva do ex-jogador lançou aqui em São Paulo a biografia oficial do eterno camisa 8. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre. O lançamento do livro Sócrates Eterno aconteceu em 19 de fevereiro, data em que o doutor completaria 64 anos se estivesse vivo. E para muita gente, está. O nome é Sócrates da Moca, apelido, claro. Qual apelido, né? O nome é nada a ver, mas Sócrates da Moca é melhor. Grande fã do doutor? Nossa, a minha vida, o eterno, por isso que ele é eterno. E eu vou, enquanto eu estiver na terra, eu vou respeitar esse nome aí. Ele representou muito para mim no Corinthians. Só que esse espaço de calcanhar era demais. Não tinha para ninguém. E a gente gostava de jogar contra o São Paulo. Você tá me olhando torto, né? Meu maior sonho era tê-lo conhecido, mas eu não conheci, mas ele está no meu coração. E no corpo? E no corpo. Mostra aí. É. E na frente? Na frente ainda, aí. Que beleza. E vai Corinthians. Fiéis admiradores de arquibancada imitam ao menos o estilo de Sócrates. E fãs que trabalharam com ele contam intimidades da relação. Ô, professor Teixeira, é verdade que o senhor é que lançou o Sócrates? Não é questão de ter lançado. Também lancei, mas eu não tenho essa linha de conduta de dizer que eu fiz isso. Eu estava lá, era o treinador do Corinthians, quando em reunião nós discutimos com o Matheus que nós precisávamos do Sócrates para mudar o esquema tático do Corinthians. Eu posso garantir a você que no Corinthians ele não tinha vida boêmia. Tanto que no dia 10 que ele foi apresentado à imprensa, eu pus a mão, cumprimentei pela apresentação dele, levei ele com a mão lá para dentro, preciso conversar com você. Eu falei assim, pois não, é verdade que você vai toda noite para o Pinguim lá de Ribeirão? Ele falou, é verdade, quando eu posso eu vou. E você bebe? Ele falou, bebo. Quantos chopes você bebe? Eu estou falando, juro pelos meus netos, como isso é a pura realidade. Ele falou, eu não tomo mais do que 3, é 1, 2, no máximo 3. Acredite em você. No dia que você quiser tomar 4, você fala comigo. Nunca ele me deu trabalho enquanto ele esteve no Corinthians e nós estivemos juntos. Sócrates, que não derrotou o alcoolismo,
é figura fundamental na vitória de um outro ex-jogador do Corinthians contra um outro vício, o das drogas. Dinei. O Sócrates foi fundamental na minha vida, no meu retorno do Corinthians em 98, que todos me viam como, né? No livro está escrito aí, ninguém estava dando não estendiu uma mão. O Sócrates foi uma das primeiras pessoas que veio, me orientou, e minha volta sobre o Corinthians, eu devo muito a Gaviões ao Sócrates. Para mim, ser o único tricampeão brasileiro agora, junto com o Danilo, deve muito ao Dr. Sócrates. Kátia Banharelli, a viúva de Sócrates, com quem viveu os últimos 3 anos da vida dele, abriu mão de qualquer herança em troca da edição desse livro, escrito basicamente pelo próprio Magrão. Mais de 200 páginas de uma autobiografia sem censura. Falam comigo aqui, Dinei, Toquinho, Ronaldo Fenômeno, Casagrande, Zenon, Zé Maria e assim por diante, nomes pelos quais ele tinha história para contar e quis contar. Então eu não Cruyff, só que este livro é o único que é autobiográfico, é ele narrando em primeira pessoa todos os momentos da vida dele, dos 5 anos de idade, quando se entende criança, até o falecimento. Aqui ele conta bastidores de campanha do Lula, então ele fala de corrupção, ele fala de política em primeira pessoa, ele fala da seleção, por que perderam a Copa de 82, ele conta aqui o que foi o álcool para ele, quais os recados que ele quer deixar para a juventude, coisas que normalmente ou ele se recusava a falar ou as pessoas não acabavam não abordando. Aliás, como seria ele aqui hoje, né? Ele conta como seria ele aqui hoje. Esse é um trabalho muito legal porque ele fala do passado, ele fala do presente e fala do futuro. Ele consegue sabiamente, que nem eu sei como, falar com a gente daqui a 20 anos. Se você pudesse definir o Magrão? Um autêntico visionário que não conseguia ficar quieto. Em breve o livro sai do papel, vai para as telas. Documentário para eternizar ainda mais a obra de Sócrates, brasileiro, Sampaio, de Souza, Vieira, de Oliveira. Ô Chico, você fala do Sócrates assim, é inevitável a saudade. Por exemplo, ele é de uma geração em que eu vi começar e fazer sucesso com o Corinthians, com a seleção brasileira. Era um jogador que ele se destacava pelo que havia de mais incomum no futebol brasileiro, que era a figura, porque o atleta, pejorativamente, sempre era visto como um alienado, né, que fazia parte daquele esquema pão e circo, então ele oferecia o circo, né, e numa época de ditadura militar ainda, então, e ele era de uma inteligência, né, muito acima da média, não só para o mundo do futebol, mas de maneira geral, e com uma visão, por exemplo, você falou de democracia corintiana, num período de ditadura, isso era uma coisa absurda, incomum. E ele tinha essa inteligência fora de campo e essa inteligência também dentro de campo. Então era um jogador assim, sabe, que ele não corria muito, é verdade, mas de uma técnica refinada, sabe, de uma postura sensacional. O Sócrates, para mim, é um dos meus maiores ídolos no futebol, isso eu não tenho como negar. Olha, ô Celso, eu sou suspeito porque eu cobri o Corinthians e o Sócrates estava lá. Então a gente teve bastante passagens juntas que eu recordo muito bem. Mas esse livro especificamente, o torcedor corintiano que curte democracia, que curte alguns conceitos como igualdade, distribuição de renda justa, tem que ler. Porque o Sócrates, ele, além de médico, ele tinha uma visão social muito grande. Nesse livro, na verdade, são depoimentos pessoais dele a respeito de vários assuntos. Por exemplo, o conceito de Maria Chuteira, ele analisa, dá um exemplo. O negro no futebol, né? O Sócrates falou que o futebol brasileiro perdeu um pouco a identidade quando os negros deixaram de ser importantes, aparecendo mais jogadores brancos, né? Porque o negro tem aquele jogo de cintura e tem que ser respeitado por isso. Ele tem vários conceitos, várias análises, que é um livro realmente que você não pode perder, não pode deixar de ler. Só para começar, só uma coisinha rápida. Por exemplo, por que ele chama Sócrates? Porque o pai dele, na verdade, não teve tempo de estudar.
Era um tipo de um caixeiro viajante. Nossa. E quando ele nasceu, ele estava lendo a República de Platão, porque ele gostava dele, era um autodidata. Então ele se apaixonou, evidente, a República de Platão é Sócrates, né? Nossa. Que fala ali. Então, ele falou assim, não, esse garoto que nasceu vai chamar Sócrates. Então ele já nasceu com o nome de filósofo e com um propósito filosófico. E quando ele foi para o futebol... Levou isso com ele. Ele foi junto com ele. É um negócio fantástico, é uma coisa sensacional. Eu estou louco para ver esse filme. Acho que esse filme vai ser muito bom se for levado em consideração esse aspecto, né? Então o Sócrates era, na verdade, um homem culto. Todo brasileiro devia ser que nem o Sócrates. Então é Sócrates brasileiro de Oliveira, né? Mais ou menos isso. Então, ele é o Sócrates, que é brasileiro mesmo. Todo brasileiro devia ser assim. Que a cultura, ela realmente abre mais horizontes, né? Só o nosso governo que não vê. O assunto agora é o futebol europeu. Pela Copa da Inglaterra, feito heróico do Wigan sobre o poderoso Manchester City. No campeonato italiano, a Lazio venceu em casa e voltou a figurar no G4 da competição. O detalhe é, né, ele faz limpando o beijo. Pô, claro, você recebe um beijo de um cara babado que você nem conhece, pelo amor de Deus. Bom, amanhã se encerram as partidas de ida das oitavas de final da Champions League e serão mais 2 jogaços. Olha só. 2 confrontos encerram os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira. Na Ucrânia, o Shakhtar recebe a Roma. Os italianos contam com ligeiro favoritismo, mas o técnico Eusébio Di Francesco está apostando na cautela e não deu muitas pistas sobre o time que pretende colocar em campo. A principal dúvida do treinador está na lateral direita. Florenzi, que não treinou hoje por conta de problemas intestinais, pode dar lugar ao brasileiro Bruno Pérez. Neste jogo, há momentos em que vamos dominar e outros momentos contra uma equipe forte no controle de bola teremos que defender. Nossa força será permanecer compactados e estar muito focados em tudo o que nós fizermos. Tenho que dizer que vi uma equipe em grande progresso e espero que seja ainda melhor amanhã. No outro confronto desta quarta-feira, o Sevilha recebe o todo-poderoso Manchester United. Comandados pelo badalado técnico português José Mourinho, os Diabos Vermelhos contam com a solidez do sistema defensivo e com um poderoso ataque como armas para garantir a classificação para as quartas de final. Já os espanhóis, que vêm de 3 vitórias seguidas no campeonato local, querem surpreender no primeiro jogo da história entre as 2 equipes pela Liga dos Campeões da Europa. Eu tenho muita ilusão para amanhã, só que é um partido muito difícil, muito complicado. Estou muito entusiasmado com essa partida de amanhã. Será um jogo difícil e acho que teremos que estar preparados mentalmente e também fisicamente. Nossos jogadores devem ter confiança. É um belo dia, um bom momento para disputar essa partida. Para preparar este tipo de maneira de partido. Nós vamos enfrentar um oponente de nível superior, com alguns grandes jogadores. Eu acho que será necessário concentrar-se a cada momento e estar prontos para jogar como sabemos, agredi-los. Isso é o que queremos. Antes de eu falar do clássico baiano, eu quero mandar um beijinho para Alice, que é neta do nosso câmera Pascoal, câmera que está aqui na câmera 2. Pascoal, hoje a Alice completa 1 aninho. Gente, ela é gordinha, ela é a coisa mais fofa desse mundo. O Pascoal morde ela inteira e se trouxer aqui eu também vou morder. Então, ó, Alice, um beijo para você, muita saúde, muita felicidade na sua vida. Seja abençoada de ter um vozão tão maravilhoso como o nosso cameraman Pascoal. E a gente vai falar agora do clássico baiano entre Vitória e Bahia, que rolou no último domingo e foi marcado pela confusão generalizada entre os atletas das 2 equipes. O duelo, que terminou aos 35 do segundo tempo, por falta de jogadores suficientes do Vitória, ainda deve demorar para ser totalmente encerrado. Ontem, a Federação Baiana de Futebol divulgou a súmula da partida e, apoiada pelo Regulamento Geral de Competições da CBF, declarou o Bahia como vencedor do clássico por 3-0. Aí, nesta terça, o Departamento Jurídico do Vitória já sinalizou que vai entrar com um recurso junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia para reverter o caso. No entendimento do clube rubro-negro, as 2 equipes provocaram o fim da partida, por isso o Bahia não poderia ser declarado vencedor. E aí, confusão, vocês concordam? Não, claro que não. Fica claro, são várias as situações que revelam que o Vitória, quem quis que o jogo terminasse. O jogador foi lá cavar o cartão, aí o outro virou por lá e falou assim, ó, tem que cumprir a regra, entendeu? Não dá para ver com clareza.
mas fica a suspeita de que o Wagner Mancini também pediu para que os jogadores caíssem. Tem a leitura labial. Pois é, então, e aí é muita cara de pau, sabe? Vai no tapetão agora? Jogasse, entendeu? Fosse para briga no campo, lutando por um resultado. E outra coisa, quem começou a confusão também foi o Vitória. Sabe, o jogador foi lá para a comemoração, o goleiro foi lá bancar o Bravinho, aí chegou o Canucho, uma gente dando soco e correndo, sabe? É lamentável o que aconteceu no Barradão, mas o Vitória é o maior responsável por tudo, inclusive pelo encerramento da partida. Então tem que ser punido mesmo, ficou barato inclusive para o Vitória. Você sabe, Celso, que é raro acontecer isso, né? Assim, um time abandonar o campo porque acabou provocando expulsão, né? Porque estava perdendo o jogo, ou estava com problemas no jogo. Aí, no caso, Vitória. Mas aconteceu uma vez entre o Santos e São Paulo, nos anos 60, eu me lembro bem. O Santos estava perdendo de São Paulo e começou a ter jogadores expulsos e acabou, cara fingindo contusão e tal. O jogo foi decretado final, para não levar uma goleada, o Santos fez isso, e o São Paulo foi decretado o vencedor. E eu acho que está certo, o Tribunal lá da Bahia está correto, tem que dar para o Bahia a vitória e punir o Vitória. Claro. Aliás, lembra da Batalha dos Aflitos, Grêmio e Náutico? Sim. O Mano também poderia ter pedido para o Grêmio fazer a mesma coisa lá em Pernambuco. O que fez? Segurou a onda mesmo com jogadores a menos, venceu o jogo por 1-0 num jogo épico, que entrou para a história. Então, sabe, vergonha o que aconteceu na Bahia, vergonha principalmente por causa do Vitória. E amanhã tem o jogo de volta da Recopa Sul-Americana entre Grêmio e Independiente. No jogo de ida deu 1-1. Na lanterna do Campeonato Gaúcho, o tricolor gaúcho só tem olhos nesse momento por os argentinos. A gente pensa jogo a jogo, então agora é hora de pensar somente no jogo de quarta-feira, que é uma decisão, que vale um título. Então a gente tem que pensar somente no Independente aí, se focar nisso, depois sim a gente vai voltar a pensar no Gaúcho. Eu sou um jogador que eu tenho essa facilidade de fazer várias funções, mas como eu falei, desde o ano passado, há 4, 5 anos da minha vida, eu vinha firmando muito como um volante ali, né, vindo mais de trás. Mas o Renato, como eu falei, sabe usar meu potencial, mas às vezes ele fala um falso 9 ali, é lógico, Pulon tem umas características até um pouco mais ofensivas, você pode ver que no jogo do Independente foi uma formação diferente, lógico, comecei um pouco mais recuado. Início de ano, a equipe dele joga com muita intensidade, muito forte, então a gente entrou com mais cautela, mas a partir desse jogo a gente tem que ver o que o Renato vai propor, porque a gente também está jogando dentro da nossa casa, né? Então, acho que se for de falso 9 ali ou no meio, eu acho que toda a equipe tem que entrar concentrado em prol de um objetivo. Celso, me desculpe, cara, mas eu sou contra esse tipo de coisa. O Grêmio tinha, sim, que respeitar o campeonato gaúcho, jogar com um bom time, pelo menos um time equilibrado, para não passar por esse vexame de cair para a segunda divisão no gauchão. E ser campeão da Libertadores, vamos supor, bicampeão da Libertadores. Mas não dá, o calendário não ajuda, o time foi lá, disputou o Mundial, não existe isso. O clube que é grande, e aceitou jogar todas as competições, não é só o Grêmio que está acontecendo isso, todos os outros clubes também estão disputando a Libertadores e estão passando por campeonatos regionais. O Santos está praticamente classificado no regional, o Palmeiras está classificado, o Corinthians está classificado. Então, por que o Grêmio está ameaçado? Porque é desleixo. Desleixo dessa gauchada que pensa que manda no Brasil. Não manda nada. Não manda nada no Brasil. E deveria cair mesmo para a segunda divisão. Se bem que eu acho que não vão deixar. Vão fazer mutreta. Porque gaúcho, para fazer mutreta, está sozinho. Esse negócio é impressionante, nunca vi. As maiores mutretas do Brasil estão vindo lá do Sul, para cá. E isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. Pô, todo mundo respeita o regional. O Grêmio não. Vai tomar banho o Grêmio. Então não devia disputar a Libertadores. Mas, Chico, acabou o Campeonato Brasileiro já em cima. Lá, dia 5 de dezembro, 4 de dezembro. O Grêmio foi para os Emirados... foi nos Emirados Árabes, não foi o Mundial? Isso já aconteceu com o Corinthians, já aconteceu mas depois voltou de lá quase no dia 20, não dá para você fazer. Não importa as férias para a temporada. Não importa, monta um elenco e não passa vexame no Campeonato Gaúcho. Tem que respeitar o regional. Ou se não, faz aquilo que você e o Flávio querem. Uma liga e jogue o regional pela janela. Quer dizer, o regional é um espetáculo.
Só que estão cada vez mais estrangulando esse espetáculo. E eu não sei por quê. Sabe, eu acho isso uma burrice. Por exemplo, o Campeonato Paulista, Chico, lá no site gazetesportiva.com, é uma das maiores audiências do ano. É lógico. Todo mundo quer saber sobre o Campeonato Paulista, é impressionante. É, lógico, é muito mais legal e muito mais rivalidade que o brasileiro, que a Libertadores. Agora, os clubes ficam valorizando aquele campeonato que dá mais dinheiro. Então, eu acho que o Grêmio devia ser punido se cair para a segunda divisão. Olha, Libertadores da América, após vencer por 4-0 o jogo de ida, o Vasco enfrenta amanhã o Jorge Wilstermann da Bolívia. Na Bolívia, mais do que o rival em campo, o clube brasileiro está atento a outro adversário, a altitude. A altitude é difícil. Quando a gente não está acostumada, eu acho que é um pouco difícil, mas o jogo tem que ser, eu acho, bem compactado. A equipe tem que comportar-se como sempre lo hizo em cada jogo. Eu acho que temos uma boa equipe para fazer um bom trabalho e esquecer um pouco da altitude, porque vamos jogar contra 11, eles são uma boa equipe, mas a gente vai com uma vantagem, mas tem que ficar com os pés no chão e trabalhar bem. Acho que a gente já vinha com isso na cabeça, de poder enfrentar uma altitude assim, então acho que a gente tem que chegar lá, fazer tudo que a gente vem treinando. A gente não pode sentar em cima do resultado, né? Mas a gente sabe que dá uma certa tranquilidade e o time vem trabalhando muito bem para conseguir a classificação. O Santos está feliz da vida com o bom momento do atacante Gabigol, que depois de voltar a defender a equipe tem motivos de sobra para comemorar o bom momento nesse início de temporada. A repórter Marina Paniz esteve no CT Repelé acompanhando a terça-feira do Peixe. Algumas perguntas já começaram a cansar o atacante Gabigol. Por que deu certo na Europa? Por que esse começo? O garoto de 21 anos, que não teve boas passagens por Inter de Milão e Benfica, retornou ao clube do coração por empréstimo de 1 ano. E que retorno! Fazendo jus ao apelido, são 3 gols em 3 jogos. Eu quero ajudar o Santos, quero ser campeão. Eu acho que a minha meta é ser campeão de todos os títulos possíveis. Estou muito feliz pela sequência de gols, mas eu fico mais feliz pelas vitórias. Eu acho que sair de campo, sair de qualquer estádio que seja do mundo vencedor, te dá aquele gostinho especial. Então eu não penso muito em gol não, vou ser bem sincero, eu quero ganhar. Claro que fazendo gol fica melhor. Bom para o técnico Jair Ventura, que não poupa elogios ao atacante. Até mesmo antes de eu acertar com o Santos, eu falava com ele por telefone e acho que foi aí que começou. Eu via o quanto ele era um cara estudioso, ele conversou comigo, até mesmo antes de eu falar que queria jogar ali centralizado, ele já me falou isso, então dá pra perceber que ele entende. É um cara que tem sido muito especial pra mim, eu acho que não só pra mim, mas pro clube. E eu não falo isso pra puxar o saco dele, não. É porque realmente ele tem me ajudado bastante, tem me ajudado muito. E como eu falei, é um cara que eu tenho aprendido bastante, quero aprender muito mais. Mas o bom momento tem data de validade. No final do ano, o Gabigol tem que voltar para a Inter de Milão. Eu tenho contrato com a Inter. Sei que tenho que me representar depois desse ano aqui no Santos. Claro que falta muito tempo ainda, meu pensamento totalmente no Santos. Eu quero ajudar o clube, quero continuar fazendo gols, ajudando meus companheiros, sendo exemplo dentro e fora de campo. Então eu creio que a Europa fica para depois. Eu tenho contrato com a Inter, sei que tenho que me apresentar depois, mas agora meu foco é totalmente no Santos e eu estou muito feliz aqui. Quem também está feliz é o torcedor santista. Depois de 3 jogos sem resultados positivos, agora já são 2 vitórias. A última num clássico contra o São Paulo, na casa do rival. O Peixe é líder do grupo D com 14 pontos. E na próxima rodada enfrenta o Santo André na Vila Belmiro. Antes da partida de domingo, o Santos tem a semana livre para treinar. Nesta manhã, aqui no CT Rei Pelé, os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Em campo, apenas aqueles que não atuaram no clássico contra o São Paulo. O técnico Jair Ventura aproveitou para fazer um jogo-treino contra a equipe do São Bernardo. Na partida, o técnico santista deu rodagem aos reservas e aos jogadores mais jovens. O Peixe acabou empatando por 2-2, com gols de Diogo Vitor e Yuri Alberto. Num primeiro momento, esse retorno do Gabigol ao Brasil parece um retrocesso. Mas quando ele está por empréstimo e volta no final do ano para a Inter, pode ser um bom negócio, Chico, porque ele recupera a confiança,
Foram 2 anos na Europa. 1 ano na Inter, 1 ano no Benfica. Juntando os 2 times, deve ter feito o que? 20 partidas. 2 gols apenas. 2 gols apenas. Em 3 jogos aqui, ele fez 3 gols, né? Quer dizer, tudo bem que o nível técnico é mais baixo, mas ainda assim é o suficiente para elevar a moral e resgatar a confiança perdida. Eu não sei se é mais baixo que o da Itália, não, para dizer a verdade. É muito mais baixo. Não sei não. É muito Não sei mais não. baixo. O Campeonato Paulista pode ser, mas o Campeonato Brasileiro não é não. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele é bom jogador, alguma coisa aconteceu lá que ele não emplacou. E eu, se eu fosse ele, eu não voltava mais. Eu ficava no Brasil mesmo, ficava no Santos, ou ia para outro clube, sei lá, ou ia para a China. Futebol ele tem, né? Futebol ele tem, e ele tem uma coisa a favor dele que é fundamental, que a gente com o tempo vai perdendo, que é a juventude, não é verdade? E essa juventude que vai levar ele ao sucesso. Use a cabeça que nem o Jô usou. Foi campeão pelo Corinthians e agora foi ganhar dinheiro no Japão. Não, e se bobear, se tiver um futebol em alto nível, pode ir para a seleção, Celso? Pode, lógico que pode. Ué? Não é porque você vê, né? Você vê o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está machucado. Peraí, agora temos o fato do Corinthians do Chico Lang, que depois do empate de ontem com o Red Bull Brasil em 1-1, começa a se preparar para o clássico do próximo sábado contra o Palmeiras, lá em Itaquera. Hoje foi dia de apresentação de mais um reforço para a sequência da temporada. Veja, Jonas Campos. O sentimento é de volta para casa. Após 2 anos no futebol chinês, Ralf foi oficialmente apresentado no Corinthians nesta terça-feira. No gramado do CT, vestiu a camisa alvinegra, ainda sem número definido. E na sala de entrevista coletiva, falou sobre o retorno ao clube, pelo qual ganhou praticamente tudo. Estou muito feliz com esse retorno. Estou treinando já tem 1 semana, estou me dedicando ao máximo aqui junto com meus companheiros. E foi 2 anos muito importantes na minha vida. Só me acrescentou, só aumentou minha expectativa. Foi 2 anos de experiência muito boa. Estou voltando para um clube que me abriu as portas para a seleção e para a China. E volto num momento muito bom, que vão precisar de todos e creio que eles vão precisar de mim. Entre 2009 e 2015, Ralf conquistou 6 títulos pelo Timão, incluindo 2 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial. O volante agora se junta a outros ídolos presentes no atual elenco, como Emerson Sheik, Danilo e Cássio. Mas garante, não tem lugar cativo por aqui. Sempre é bom você repatriar jogadores que teve no Mundial, na Libertadores, são jogadores experientes. Então, creio que vai vir para somar, não tem essa porque vai ter que ser titular porque conquistou lá. A gente vai ter que todo mundo brigar pelo seu espaço e respeitar quem está jogando também. Não é da noite para o dia que a gente vai conquistar isso, a gente vai respeitar e trabalhar. Claro que é sempre bom você rever os amigos daquelas épocas e de outros jogadores que você teve a oportunidade de jogar contra, de ter oportunidade com outros que estavam na base subindo também. Então, só quem tem a ganhar é o Corinthians. Consagrado como primeiro volante, Ralf volta ao Corinthians com humildade de sobra, respeitando o espaço de cada um, principalmente o de Gabriel, hoje o titular da posição. Eu admiro o trabalho do Gabriel, vim acompanhando desde do Botafogo, do Palmeiras, quando eu estava fora também pude acompanhar alguns jogos no horários que dava para me acompanhar e é um ótimo e excelente profissional. E vou respeitar também ele que está jogando, tem qualidade, deu conta do recado no ano passado, agora vem fazendo bons jogos, então tem que respeitar. Dor de cabeça para o professor Fábio Carilli, antes auxiliar, hoje técnico. Se eu te falar que eu conheço o Carilli desde o Barueri, de 2008, e ele foi um dos caras fundadores para me ajudar a chegar até o Corinthians. Então, ele sentou na mesa até essa semana para a gente almoçar e eu não tive assunto com ele, porque eu vi ele como auxiliar. E quando eu trabalhava com ele, desde o Barueri até o Corinthians, quando eu voltei agora, ele como treinador. Campeão paulista, campeão brasileiro. Então, não sabia o que falar com ele. Eu fiquei até sem assunto na mesa. Falei com o pessoal, vou falar o que com ele? Não tem o que falar. Ele está de volta. Ainda sem data certa para estrear, é verdade. Mas correndo contra o tempo para aprimorar a parte física e adquirir ritmo de jogo. Cuidado, o cão bravo está na área. Calma, amigo, calma. Eu só não sei se eu consigo ver Gabriel e Ralf jogando juntos, né? Não sei, sinceramente não sei. Acho difícil, que são 2 jogadores com características de muita marcação e a saída não é tão boa assim. O que eles têm de vantagem na marcação, na saída nem tanto, Chico. Então acho que é um ou outro. Meu amigo, que o Ralf não joga só de volante, só no meio campo. Ele joga também na quarta zaga.
Como aconteceu quando ele na última campanha que ele participou do campeonato de 2015, teve jogos que ele atuou na quarta zaga. Então quer dizer que você tem que respeitar. O Ralf é um cavalo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Que diz o Miller. O Miller fala, com a preparação física parecida com a do Cafu, né? Agora é só pegar ritmo, e é um cara essencial para você ter numa Libertadores da América, por exemplo. O Palmeiras tem o Felipe Melo, né? Que é um pouco lento, tal, mas marca muito bem. O Ralf, ele não é lento e marca melhor que o Felipe Melo. Tanto é verdade que, apesar de tudo, ele ganhou aqueles prêmios, acho que 1 ou 2, Belfort Duarte, né? Nunca levou cartão, levou 1 ou 2, nunca foi expulso. Ele tem, assim, uma atuação impecável de marcação. Então, eu acho que um jogador desse, bem treinado para a Libertadores, no nível que está hoje, é excelente para o Corinthians. Chega mais, Pascoal. Também estou te atrapalhando, né, Pascoal, hoje? Hora de falar de São Paulo, que amanhã enfrenta o Ituano fora de casa em jogo adiado da 7ª rodada. Uma notícia agitou os bastidores do Tricolor nesta terça-feira. Proposta de um clube de futebol chinês para levar, sabe quem? O meio-campista Cueva. Veja com Silvestre. Olá! O Luiz Fabiano, em recuperação no CT da Barra Funda, só espiando o treino. Vai que num futuro próximo ele se junta a essa rapaziada, né? Para o jogo de amanhã em Itu contra o Ituano pelo Campeonato Paulista, o tricolor não contará com Petrus suspenso. Hudson será escalado. Rodrigo Caio volta da automática no lugar do Arboleda. E o pressionado professor Dorival Júnior, bancado pela diretoria, vai mexer no esquema tático do time. Para resumir a história, ele aproxima o Cueva do Diego Souza no ataque, atrás dos dois. Uma linha de 4 com 2 volantes, Hudson e Jusilei, além de 2 meias, Marcos Guilherme e Nenê. Na defesa tem o Sidão no gol, Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo. O São Paulo lidera o grupo junto com a Ponte Preta, mas tem um jogo a menos. Se vencer ou empatar nesta quarta-feira, se isola na liderança de sua chave. Depois do Ituano, o São Paulo recebe a Ferroviária domingo, no Morumbi. E fora de campo, notícia importante, eu conversei agora há pouco com o Ricardo Rocha, coordenador de futebol, e ele me confirmou que o São Paulo recebeu mesmo uma proposta do futebol chinês pelo Cueva. O nome da equipe lá da China é o Dalian FC, o valor 12 milhões de euros, aproximadamente 48 milhões de reais que seriam pagos ao São Paulo de forma parcelada. O tricolor neste momento não quer se desfazer do jogador, ele é importante para o time, o parcelamento também desse pagamento não interessa ao São Paulo e o próprio Cueva descartou o negócio por enquanto, talvez depois da Copa do Mundo. Um abraço, pessoal. Aí depois da Copa do Mundo ele não vai por 40. Ele vai por 60, vai por 70. Eu cansei de falar. É isso aí, Chicão. O cara é moeda de troca, ele é o Neymar do Peru. Então quer dizer que tem que respeitar. Mas é verdade. Não, então, é um jogador, é o melhor jogador do Peru. Quem tem outro? Não tem mais ninguém. Tem o Guerreiro, mas o Guerreiro tem outra função, né? Ele não é tão brilhante, não sabe driblar, não tem a habilidade que o Cueva tem. Então tá certo, São Paulo, tem que vender depois da Copa. Nesse sentido eu concordo contigo. Né? Até porque também o valor, né, se você observar, nem é tão... Né, espera, né, Chicão? Assim. Espera que vamos supor que chegue nas quartas de final. Até porque também o São Paulo nem tem um baita elenco, que faz falta. Indisciplinado ou não, né? Se ele tá bonzinho agora, aproveita enquanto tá bonzinho e que é melhor opção. Eu acho que ele não é indisciplinado, ele é desleixado, é diferente de disciplinado. Ele não é muito apego ao horário, essas coisas, meio desleixadão. Mas indisciplinado ele não é, não. Então é verdade que veio essa proposta da China para ele, né? Então ele é um grande jogador. São Paulo tem que ter calma, que o São Paulo vai ganhar muito dinheiro em cima dele ainda, esse ano ainda. É isso aí. Vai contornando a situação. Após o empate do último domingo contra a Ponte, o Palmeiras retornou aos trabalhos nesta terça, já avisando o clássico do próximo final de semana contra o Coringão. As informações do Verdão, com ele, Osmar Garrafa. É isso, Michele. Aconteceu agora à tarde aqui na Academia de Futebol a reapresentação dos jogadores do Palmeiras. Depois de 2 empates consecutivos dentro do Campeonato Paulista, o Palmeiras ainda continua invicto, mas não tem 100% mais de aproveitamento, mas é a equipe de melhor campanha no Campeonato Estadual. E essa semana é de extrema importância, pois o Palmeiras no próximo sábado tem clássico contra o Corinthians. E alguns dos personagens aqui do Palmeiras vão debutar no clássico.
o técnico Roger e também o lateral Marcos Rocha. E ele, apesar de ser um recém-chegado ao clube, já sabe da importância e do tamanho da rivalidade contra o Corinthians. Acredito que vale mais do que os 3 pontos, né? Pode ser considerado um dos clássicos maiores da América do Sul. Já tive contatos com ex-corintianos que já passaram essa rivalidade. Vejo como um jogo muito importante, um jogo que não vai decidir o nosso futuro dentro da competição, né? Nem durante o ano, mas a gente sabe que a cobrança do torcedor, hoje eu já andando pela rua, alguns torcedores já cobram a vitória diante do Corinthians. Sabendo do peso do clássico do final de semana, Marcos Rocha não quis atribuir favoritismo ao Palmeiras, não. Apesar do Palmeiras ter melhor campanha, estar no momento melhor do que o Corinthians, o lateral palmeirense acabou transferindo essa responsabilidade. Não, a gente não é favorito. O favorito é o Corinthians, por ser o atual campeão da competição. Então, os outros clubes têm que ir atrás desse título e o Corinthians tem que tentar permanecer com o título de campeão. Então, a gente tem que continuar trabalhando, focado, para a gente tentar no final da competição, quem sabe, ser campeão. Ainda é início de temporada, mas Marcos Rocha avisa, o Palmeiras já está muito perto do ideal. Acho que estamos aí uns 70%, 80% do que ele vem trabalhando e nos passando, né? É um grupo novo, remontado, jogadores que vieram de clubes diferentes. Então, tem um certo tempo para você buscar um entrosamento, mas acho que pela dedicação, pelo conhecimento nos treinamentos, a gente já conseguiu surpreender um pouco, até mesmo o Roger, né? Com os jogos, as 6 vitórias consecutivas. E espero que a gente possa ter um ano longo aí, vitorioso, e que a gente possa fazer a torcida do Palmeiras bastante feliz. Apenas complementando, Michele, a boa notícia dessa terça-feira foi a presença de Borja treinando com os companheiros. O jogador está liberado pelo departamento médico e deve ficar à disposição do técnico Roger Machado. Felipe Melo, que não enfrentou a Ponte Preta, estava pendurado, ainda está pendurado com 2 cartões amarelos. Ele deve retornar ao meio-campo e a dúvida ou uma nova alteração pode acontecer pela lateral esquerda. O Vitor Luiz pode assumir a condição de titular, há quem diga que Michel Bastos vai mesmo para o banco de reservas. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Aí nessas horas quer ter um elenco, né? O Corinthians aí tá perdendo o Juninho Capixaba, tá aí se desdobrando para pensar o que vai fazer, quem contrata. O Palmeiras tem Michel Bastos, tem o Diogo Barbosa que ainda nem estreou, tem o Vitor Luiz. O que não faltam são opções do lado palmeirense. É verdade. Agora, eu acho que o Marcos Rocha, que deu entrevista aí, foi um dos responsáveis por acertar a defesa do Palmeiras. Acho que ele está jogando muito bem, está apoiando muito bem, está fazendo aquilo que o Cuca improvisou com o Tietê e com o Jean, lembra? Mas eu acho que ele sozinho está dando conta da lateral. É um esquema diferente, mas está dando certo. Bom jogador, o Palmeiras contratou certo. E atenção, domingão no Mesa Redonda, Vanderlei Luxemburgo confirmado, hein? Vanderlei Luxemburgo que está sendo aí, ó, cotado como futuro treinador do São Paulo. Mesa Redonda vai estar imperdível esse domingão. A pergunta da nossa enquete era qual, Rodolfo II? A gente fez aí no começo do programa para saber se o momento do Corinthians está preocupando aí, né, para esse clássico contra o Palmeiras. E os corintianos votaram, sabe o quê? Sim, 80% dos votos corintianos estão preocupados. Gente, por hoje é só. A gente vai encerrar o programa homenageando Kurt Cobain. Esse eu conheço. Ex-vocalista do Nirvana. Hoje ele estaria completando 51 anos de idade. Que pena que esse cara morreu. Esse cara não é muito bom. Tchau, gente. Um beijo. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até Tudo já. bem, ele morreu, mas a vida segue. A gente tá feliz. Vamos lá. Bora. Até amanhã. É que é muito triste que ele morreu.